Olha, antes de falar de Campeonato Brasileiro da Série D, é bom a gente lembrar que no meio de semana o Operário Ferroviário, na sua primeira partida dentro da segunda fase do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, venceu a Portuguesa Londrinense por 2-0 e ontem foi beneficiado aí pelo empate entre o Irati e Beltrão em 1-1 e com isso ganhou de presente final de semana a liderança do seu grupo dentro dessa segunda fase do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. O Operário tem 3 pontos, Irati e Beltrão tem 1 e a Portuguesa Londrinense não somou pontos. Na outra chave já está definido aí quem subiu para a primeira divisão do futebol paranaense do ano que vem. O Maringá é o time que fará a final com o campeão do grupo do Operário, mas já com a vaga garantida na primeira divisão do ano que vem. Bem, ontem quem foi ao estádio Germano Krieger presenciou, pela primeira vez, acredito eu, o Operário levando um sufoco danado. Apesar de tudo isso, o time precisou jogar muito bem durante 30 minutos para garantir a vitória por 1-0 e graças a São Simão, né, que segurou tudo lá atrás, pegou tudo que podia e mais um pouco, sair com essa vitória importantíssima dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Veja como foi. O Operário recebeu o 15 de Piracicaba nesse domingo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Num grupo em que os donos da casa vêm levando a melhor sobre os visitantes, o Fantasma de Vila Oficinas precisava fazer sua parte para se manter entre os primeiros da classificação. E os 30 minutos iniciais foram do time do técnico Gerson Guzmão. Tanto é que aos 14 minutos, Lucas Batatinha colocou o Giancarlo em boas condições. O atacante pedalou para cima do adversário e chutou rasteiro para fazer 1-0 ao Operário. Mas olha, a partir daí o jogo se concentrou praticamente em um lado do campo. O time de Vila Oficinas levou um sufoco danado e quem apareceu foi o goleiro Simão. Ele foi fundamental durante todo o restante da partida, promovendo defesas incríveis. Pelo menos em 3 oportunidades, Simão salvou o Operário do gol de empate e até mesmo de uma derrota. Na base de muita disposição e das defesas providenciais do seu arqueiro, o Operário chegou à sua segunda vitória dentro da competição e agora ocupa a vice-liderança do grupo, perdendo no saldo de gols para o Brusque. Ambos estão com 6 pontos. Hoje aqui nos estúdios da TV Vila Velha nós trouxemos, além do nosso comentarista, o Vinícius Albuquerque, também o Simão, que foi o salvador da pátria lá. Vou começar com o Vinícius. Vinícius, ontem foi difícil respirar ali no Germano Krieger, né? Uma vitória suada, mas como tem que ser o futebol, né? E o Gersinho sentenciou o time, dizendo até mesmo que as suas substituições não surtiram o efeito que ele desejava, mas elogiou muito a postura dos atletas, uma equipe aguerrida dentro de campo, que contou com uma tarde brilhante do Simão, que daqui a pouco vai estar falando com a gente, e com esse gol dentro dos 30 minutos que jogou bem. Boa noite. Muito bem, oi, boa noite. O Simão também, presença com a gente hoje aí, o pessoal de casa também, muito boa noite. Realmente, a vitória é mais importante, né, Bill? A gente viu que, né, nos lances, o sufoco que foi realmente depois de muito tempo, né, a gente poder ver a equipe do Operário assim, dentro de casa, né, jogando se defendendo um pouco mais, né, e esperando um pouco mais o time da equipe do ímpeto que teve o 15 de Piracicaba. Só que esse campeonato é muito importante vencer em casa, né, Bill? A gente sabe o quanto é difícil, a gente já vinha salientando isso no Campeonato Paranaense mesmo, o quanto esses jogos seriam, né, decisivos assim dentro de casa, mas ainda a vitória é importantíssima e soube sofrer, né, soube sofrer. O Simão mais uma vez, né, teve lá, como já vem trabalhando há muito tempo, né, muito bem, né, a alto nível mesmo. Ontem teve, né, acho que a sua tarde até então, acho que uma das melhores, mas os outros jogos também, anteriores também, ele vinha muito bem. Acho que a defesa também se portou muito bem, né, tanto o Diego Macedo, o Alisson também tiveram uma boa participação, né, a defesa se portou. E tem jogos que tem que ser assim, tem que saber sofrer mesmo, tem que saber, né, até para poder valorizar um pouco mais, né, a equipe adversária também tem muita qualidade, né, o treinador inteligentíssimo que nas suas, todas, se por um lado, né, o Jairzinho assumiu, né, no caso, que as suas alterações não deram tanto efeito, pelo lado do 15 não, né, todas as alterações foram muito inteligentes, ele, né, realmente pincelou o que o Operário vinha fazendo e dentro do jogo ele pôde mudar a característica, que realmente mudou, né, então o Operário não jogou contra ninguém, com uma equipe muito forte, né, a gente sabe que São Paulo tem esses jogadores que eles conseguem ter esse nível
dentro de fazer um grupo forte, foi assim. E o mais importante foi a vitória. A gente sabe que nesses jogos, realmente, né, a vitória é importantíssima, que agora vai com um pouco mais de tranquilidade para lá. De repente, a gente sabe, eles estavam de todo o custo tentando um ponto aqui. Né? É o que tem sido falado, que a equipe que buscar um ponto fora, pode ser que consiga classificação. Então, né, o Operário fez a sua parte, isso que é o mais importante. É uma chave em que só os donos da casa estão vencendo, né? Agora, Simão, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, parabenizá-lo pela belíssima atuação de ontem. E antes da gente falar da sua atuação, eu quero que você diga, porque você também é um técnico, o que você viu ali de trás, que Operário você viu a partir ali dos 30 minutos do primeiro tempo, que te fez trabalhar tanto na tarde desse domingo. Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite, Vini. Agradecer a presença aí, o convite. Cara, olhando ali de trás, analisando o jogo assim, hoje mais calmo, na hora a gente não pensa muito, tenta evitar o gol ali, mas analisando hoje mais friamente, a gente fez 30 minutos perfeito, que a gente amassou 15, criou 2 ou 3 situações de gol e fez o gol, e o gol que a gente precisava. Acho que a gente, em primeiro lugar de tudo, a gente precisa valorizar a nossa vitória, né? Foi sofrida, foi suada, talvez não foi a nossa melhor exibição. Acho que a gente se perdeu um pouco na marcação, até o desgaste da quinta-feira também, que foi um jogo que a gente massacrou a Portuguesa, buscou o gol toda hora e... Fez vocês cansarem mais, inclusive, foi, né? Foi o que talvez aquela intensidade que a gente vinha colocando nos jogos não conseguiu colocar nesse jogo. E depois dos 30 minutos ali, 35 e principalmente no segundo tempo, a gente foi dominado, mas também com o jogo sabendo o que a gente queria, que era uma escapada, que era uma bola de contra-ataque para a gente poder decidir. Sabia que ia ser difícil ficar com a bola, propor o jogo, porque a equipe do 15 é a característica já de propor o jogo, de tocar muito bem a bola. E a gente se portou defensivamente, marcando, se dedicando. Acho que os nossos extremas ali, os atacantes correndo até a linha de fundo, Peixoto com cãibra, Chicão, desgastado, extenuado, porque deram o máximo, correram muito, a gente correu bastante atrás deles e valorizar bastante essa nossa vitória, que foi importante para o decorrer, né, da sequência da competição. O Gersinho fez um comentário muito interessante ontem, né? Às vezes o próprio torcedor acaba fazendo uma crítica pelo sufoco que o time levou e tudo mais. Mas a verdade é que não é que o torcedor está mal acostumado. O Operário, em todos os momentos, dentro do campeonato, tanto do Paranaense como do Campeonato Brasileiro, tem se mostrado uma equipe aguerrida. Tem jogado bem, mesmo na derrota contra o São Paulo lá. O time também jogou bem e observou-se que a equipe do Operário é melhor que o time do São Paulo, ou pelo menos naquela partida se portou muito bem e merecia até um empate. Mas o mais importante são os 3 pontos. E se a gente analisar em que seja o Gersinho, não digo não foi feliz, as coisas não aconteceram como ele previa nas suas substituições, o time não está ali para dar show, né? Porque às vezes você tem um time que dá show e não vence, e não é o caso. O time precisa de pontos, que é a ferramenta maior para que continue no campeonato, né, Vinícius? É resultado, né, Bruno? É muito isso, né? Hoje no futebol, no esporte em geral, é muito resultado. A gente bate muito nessa tecla, porque assim, a gente já vinha comentando, tanto no Paranaense, que quando os jogos né, seriam acumulados durante a semana, e como foi agora, até a gente vinha conversando, até conversei com o Jackson, impossível, humanamente impossível você ter, né, o mesmo rendimento e a mesma carga física suportar de um jogo de quinta-noite para domingo à tarde. Né, são 72 horas, o recomendável são 72 horas, 60 horas, então é muito pouco tempo para você recuperar e ter o mesmo, como o Simão bem falou, né, a mesma intensidade como sempre o Operário fez e propôs. Principalmente nesses jogos que a gente sabe que aqui dentro de casa o Operário sempre é muito forte, propõe sempre o jogo, né, da forma como o Gersinho sempre joga com os sistemas, buscando essa recompactação muito rápido, tanto com o Batata pelo lado direito, esquerdo e o Giancarlo também, né, no golaço que ele fez, então também mostra a qualidade que o Operário tem tecnicamente. Só que hoje o mais importante é que o Operário consiga os resultados e consiga o acesso tanto na divisão de acesso quanto na Série D. Isso é o mais importante. Claro, se puder jogar, ganhar, fazendo, né,
um espetáculo, podendo agradar a torcedor ainda mais, com certeza, mas eu acho que ontem até venceu, então foi um jogo que no final não teve, não teve, né, mas foi até uma questão meio que estranha, porque, né, foi um jogo que a gente não via há muito tempo acontecer, mas mesmo assim não teve aquela reação, né, adversa. A torcida depois também apoiou os jogadores, que agradeceram também, né, o público que compareceu. Então acho que é muito importante salientar isso e valorizar realmente a vitória, que é muito importante isso. Nesse campeonato a gente sabe o quanto os jogos anteriores, campeonatos anteriores, que a equipe vinha, tentava de uma forma ou de outra, e o resultado não acontecia. Era um empate aqui, perdia fora, agora não, agora buscou, né, a vitória no jogo passado, quase conseguiu. Então a gente sabe que está muito próxima, o Jairzinho busca esse equilíbrio. E com certeza ele vai buscar também, né, algumas situações, de repente mudar, de repente até a forma como a equipe vem jogando, porque da forma como vem, como eu falei, desgasta realmente. Precisa estar muito bem, tanto o meio de campo quanto, né, os extremos, toda hora está recompondo. De repente uma equipe mais equilibrada, acho que o Jairzinho também já tem pensado nessa situação, né, ele tem comentado sobre isso. Eu acho que o equilíbrio vai chegar com o Operário. O bom é a gente estar falando tudo isso, né, de um jogo que eu soube sofrer, e conseguiu a vitória. Né? Isso é o mais importante, o resultado é o mais importante. Então, se conseguir de repente um empate fora agora que vai buscar, eles vão lá, é uma cartada praticamente deles final. Então, eles vão, né, abrir ainda mais. Vai expor um pouco o time do 15. O Operário vai ter o contra-ataque, né, à sua disposição, então vai ter que ser muito inteligente nisso aí também. E, né, eu acho que o Gerson tem feito um trabalho impecável no Operário, lê muito bem, né, ele tem nos seus trabalhos, a gente sabe o quanto ele se preocupa quanto a isso e vai estudar a melhor tática para chegar lá e surpreender o 15, que eu acho que vai propor o jogo realmente e vai buscar essa vitória, mas que o Operário pode sim, sem dúvidas, mostrando como fez, né, no começo do jogo, que tem muita, né, qualidade técnica, né, a parte física vai dar um pouco para descansar um pouco mais também, e aí a gente sabe que as coisas fluem naturalmente. E mesmo porque o Operário está pagando um preço de algo que não é culpa dele, né? Porque houve esse atraso no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, e talvez os planos do Gersinho no meio de semana era ter feito um gol ou outro logo no primeiro tempo e ter colocado alguns jogadores que ele sabia que teria que contar no jogo do domingo, talvez colocar esses jogadores para descansar. Mas eu quero aproveitar que o Simão está aqui. Simão, aquela defesa milagrosa que você fez ali, você começou jogando futebol ou você passou pelo futsal? Não, joguei no futsal até meus 13 para 14 anos. 14 anos eu parei de jogar futsal e fui para o campo. Porque aquela tua saída, naquela grande defesa que você fez, é uma defesa que ele se arma como goleiro de futsal. Você trouxe isso porque é difícil você ver a queima-roupa um goleiro com a postura que você teve. Geralmente, numa situação daquelas ali, o goleiro ia escolher um canto ou outro, e você não, você cresceu em cima do jogador do time do 15 Piracicaba e fez uma defesa. Me corrija se eu estiver errado, Vinícius, vocês que são mais entendedores de futebol do que eu, você fez uma defesa de goleiro de futsal. Foi a maneira que eu saí. Acho que eu treino bastante, até nos treinamentos eu procuro também sair tentando dar um lado sem deitar o corpo antes, entendeu? Escolher aquele canto antes para dificultar para o batedor. E ali eu consegui manter até pode ver que eu jogo um pouco a perna esquerda, achando que ele ia bater ela rasteira no chão, e tento abrir o braço, porque eu vejo muito vídeo, eu assisto muito jogo, e eu vejo bastante goleiro europeu fazendo isso. É mais tipo uma saída de handball, abrindo o braço exatamente. A saída em X, que se chama no handball, né? Isso, e eu tento trazer para cá, para mim, acho que tudo que é bom, que é válido pra gente aprender, é importante. Eu tento colocar isso nos meus treinos e conseguir fazer a defesa, mas acho que o mérito ontem poderia também hoje nós estar aqui falando, pô, o Simão pegou 3, 4 bolas boas e falhou no fim. Você já levou frango na sua vida? Já falhei, não existe frango, existe falha. Mas já, quando eu era mais novo, acho que o goleiro vai passar por isso, tem que ter personalidade e tipo, tá preparado para que na bola seguinte tu esteja pronto para defender de novo. Mas, como tu falou, o Vini também ressaltou bem, ontem o mais importante foi a vitória. A gente poderia estar falando que o Operário jogou muito, massacrou, que o Simão não tocou na bola, mas o 15 venceu o jogo numa bola de fim de jogo e ganhou o jogo. Então, acho que o mais importante foi os 3 pontos e todo o mérito para o grupo, que me ajuda bastante. Espero que nos próximos jogos eu nem toque na bola e a gente vença, que para mim já vai estar muito bom.
Realmente a gente... Mas a situação eu acredito que é mais ou menos por aí. A gente tocou tanto no assunto de substituição, tentativa de mudança do time por parte do Gersinho, mas é importante alguém ou alguém estarem bem no jogo no dia, né? E no caso ontem, nós tivemos um espírito de luta muito grande do time, contando, obviamente, com a tua belíssima atuação. Mas você entende também que passava pela cabeça do Gersinho que esse jogo do meio de semana, não pelo cansaço, mas pela forma como ele se desenvolveu, ele acabou comprometendo um pouco a parte física dos jogadores no final de semana? Com certeza, até porque a gente jogou muito em cima da Portuguesa na quinta-feira. Mais posse de bola. Portuguesa, e a gente correu buscando o gol. Nesse jogo a gente já correu um pouco mais atrás dos caras que ficaram com a bola, com mais posse de bola. Na quinta a gente buscou o gol toda hora. A gente ia, martelava, os caras tiravam, a gente ia de novo. E isso gerou um desgaste, tanto que a gente foi fazer o gol, acho que 30 do segundo tempo. Então gerou um desgaste para quem jogou, principalmente da linha. Eu, particularmente, não toquei na bola quinta-feira, na sexta eu estava bem tranquilo, mas quem jogou na linha, o Vandinho, o Jean, que se dedicam demais e buscam toda hora essa intensidade. Chicão, né? Correu muito também, buscando, marcando, o Alisson, Baia, era natural que ia sentir. O Serginho até o Gersinho popou, ele e o Peixoto no jogo do meio da semana, mas que correram muito ontem também, né? O Peixoto se dedicou demais, saiu com câmera, acho que é a primeira vez que eu vejo o Peixotão com câmera. Mas acho que com certeza mesmo, esse jogo ele deu uma desgastada, mas eu acho que vale a pena ressaltar a preparação física da nossa equipe. Acho que o Jackson faz um trabalho muito bom junto com o Lucas, porque a gente não tem nenhuma lesão muscular jogando em cima de jogo assim, e a gente conseguir manter o padrão. Da preparação física. Eu acho que, como eu falei desde o início, acho que ressaltar mais importante é ter conseguido vencer na quinta e principalmente ontem. Na segunda a gente está de líder e agora a gente vai sexta-feira para uma batalha. É legítima guerra. Você entende que você está passando, se não pela melhor, mas por uma das melhores fases da tua carreira? Ah, sim. Eu tive um momento bom no Glória em 2015, Glória de Vacaria, quando eu fui para jogar a segunda do Gauchão em 2015. A gente acabou subindo lá de 15 equipes, subia só uma e a gente subiu. Eu subi jogando. Estava num momento muito bom, mas hoje eu acho que eu estou no meu melhor momento, eu acho que tanto fisicamente como a minha cabeça. O Osmar me ajudou muito, dentro do campo. E uma pessoa também, gente boa demais, um cara que te passa confiança, deixa tranquilo para jogar e cobra bastante da maneira certa, né? Não é aquela loucura, aquela coisa de, tá errado, tem que ir pro campo e treinar igual um louco, né? Cobra inteligente e sabe se posicionar, viveu muito ali dentro, né? E isso é muito importante e isso acho que eu estou no meu melhor momento, assim. Espero continuar, sabe que o goleiro é muito difícil, né? Acho que a sequência, a regularidade é o mais importante e eu espero continuar nessa caminhada aí. E agora, Vinícius, 15 de Piracicaba na próxima sexta-feira, o time paulista precisa vencer em casa, ou seja, precisa assumir essa responsabilidade, porque já tem 2 derrotas, pode ser um jogo que decrete, inclusive, a sua não classificação, contra um Operário, que vai ter aí pelo menos um pouco de descanso, né? Não tem jogo no meio de semana, né? O que você pensa dessa partida aí? Eu acho que assim, é um jogo totalmente ao estilo e afeição do Gerson, né? Ele gosta de estudar e é muito inteligente nisso. E a equipe do 15 vai vir, né, de uma forma, eu acho que eles vão vir de qualquer maneira lá, porque eles sabem que é importantíssima a vitória. E pensando muito bem numa vitória do Operário, olha, vai ser, se não sacramentar, mas vai deixar eles com muita chance de estar fora, né, do campeonato e o Operário, né, com muita condição de conseguir, se não a segunda vaga, mas até a primeira vaga, mas aí vai dar muita importância à classificação do Operário, uma vitória fora. Então, eu acho que, dependendo da forma como eles vierem lá, pode ser muito importante, né, uma postura do Operário organizada dentro de campo, até essa parte física também que é importante, realmente vai ter um tempo maior para descansar. Então, acho que pode ser um jogo, olha, muito bem, Bruno, que nessa mudança, né, do quarto jogo, né, no espelho agora, né, os jogos de volta, que pode definir, claro, tem 2 jogos para frente, mas que um resultado muito positivo lá pode dar muita tranquilidade para a sequência, né, e garantir também um pouco mais de tempo também para trabalhar com mais tranquilidade, mas que, sem dúvida nenhuma,
sabendo jogar esse jogo nos erros do 15, que vai propor o jogo, isso vai ser assim. Se aqui já for assim, ontem ali, eu tive o tempo todo ali atrás do treinador, então eu via, né, nas reações, né, no que ele vinha conversando, até com os próprios jogadores dele. Ontem ele mudou, né, o Frontini, que era o principal centroavante dele, ele nem colocou no jogo, né, colocou o menino que até no final do jogo machucou, o jogo, onde ele mais precisou, ele teve que... ele sentiu as câmeras também ontem, então você via que também eles vinham no desgaste, e lá vai ser assim também. Então, o Operário tendo essa parte, taticamente, como o Gerson gosta de trabalhar, e jogar, de repente, no erro do 15, pode ser muito importante, muito inteligente, né? Um jogo desse que tem que ter muita inteligência para jogar, e a gente sabe que o Gerson, sabendo como a equipe vai se portar, pode ser um jogo que realmente o Operário consiga fazer diferente, porque aqui a gente sabe que, enquanto jogou, né, da maneira como a gente conhece, né, principalmente o Giancarlo, né, que no começo o Batatinha vinha fazendo, se não a maior partida, mas uma das mais importantes. Ele vinha vindo muito bem, taticamente, como evoluiu o Batata, assim, né, fisicamente até a gente achou que estava muito bem, só que depois ainda sentiu o câmbio. Mas é claro, né, fazendo aquele vai e vem toda hora, desgasta demais. Então a gente sabe, vai ter nessa semana ainda para mais descansar, porque você vai treinar fisicamente, é só para mesmo uma manutenção, um fortalecimento, não, uma prevenção de uma lesão. Então, um pouco mais inteiro fisicamente para esse jogo, o Operário pode sim, porque se eles acham que lá vai ser, né, se aqui foi uma pressão, é que a gente sabe que realmente, todos nós sabemos que foi um jogo atípico. A gente sabe quais foram as circunstâncias. Isso, né? Foi um jogo atípico, não foi, né? Foi a primeira partida que a gente viu do Operário um pouco, né, assim. Então, se eles acham que de repente lá pode ser, né, essa foi o tempo todo, eles estão enganados, né? Lá realmente vai ter um time com uma postura diferente, né? O Gerson também vai preparar a equipe um pouco mais equilibrada para isso. E até em cima dos erros, né? Ontem a gente viu, não faltou nenhuma maneira, vontade, né? Garra. Ontem a gente via, até nisso, o desgaste ainda maior, porque a gente via o Serginho e o Chicão sem ter alguém para marcar, e eles iam, davam pique, voltavam e vinham. Então isso, como a gente diz, correr errado, e correram muito errado, porque realmente estava... né, não estava legal. Isso acontece, né? Então, eu acho que vai acertar durante a semana e lá pode ser um jogo muito, muito importante por causa disso. Agora, o Gersinho, ele utiliza o expediente do vídeo com vocês? Usa bastante. Até esse jogo a gente estudou bastante a equipe do 15 no sábado à noite, né? Ele passou um vídeo e a gente estudou bastante, muita coisa que ele passou a acontecer. Provavelmente ele vai colocar esse vídeo desse jogo também para vocês assistirem durante a semana. Vocês entendem que o treinador do time do 15 gastou todas as suas fichas táticas nesse jogo aí, por causa da necessidade da vitória? Ou vocês acham que pode pintar alguma surpresa aí, em termos de formação ou de composição tática? Eu acredito que o 15 é uma equipe que tem um elenco muito bom, como o nosso também é bom. Tem várias variações, como a gente também tem. Então, ele pode tentar surpreender. Acho que nada fora do que a gente... também vai estar alertado, né? Pelo que o Gersinho, como o Vini falou, ele estuda bastante e nos deixa alertados sobre tudo que pode acontecer no jogo. Mas se eles vierem com alguma surpresa, a gente também tem uma surpresinha de repente para eles e eles também vão ter que marcar a gente. Acho que, como o Vini falou, foi um ponto fora da curva, um jogo entre daqui 5 jogos assim, dificilmente o 15 ia jogar tanto quanto jogou ontem. Mas a gente vai se preparar muito. Sexta-feira a gente tem um jogo decisivo para as pretensões nossas e a gente precisa somar um ponto lá, trazer um ponto lá de Piracicaba é muito importante. Não tem dúvida. Você acha também isso, Vinícius? Eu acho que aqui ele já fez uma alteração, 3 alterações, né, na equipe que vem jogando, então já foi uma forma que ele já tentou mudar alguma coisa lá, do que vinha tendo, né, porque ele perdeu, né, o último jogo, então agora perdeu, é a segunda derrota consecutiva, então ele já veio numa outra alternativa da equipe dele, então já não é, né, a equipe que ele pensou do começo do campeonato. Então, como a gente diz, bate um trevo, né? Então ele já tentou mudar, não deu certo também. Então ele, dentro do que ele pôde fazer, dentro do jogo, né, nas alterações que ele fez, ele foi muito bem, né? Taticamente, nesse jogo de ontem, ele fez, né, tanto, né, o Simão está aqui hoje e ontem a partida que ele fez, justamente foi porque a equipe do 15 teve todas essas opções baseadas nas alterações que ele fez também. Claro, isso foi muito importante. Mas lá, eu acho que não vai fugir muito disso, né? As alterações que ele fez, então os jogadores já realmente já se conhecem, né? Ontem eu vi o Baia o tempo todo conversando também com o meio deles ali, que já era, né, de conhecimento. Então, e como a gente sabe aqui, ó, ontem, por exemplo, o Schumacher entrou, mas as bolas que chegaram para ele não chegaram bolas assim em condições para que ele possa realmente fazer aquele pivô, né? Ou de repente até uma bola rápida na área para ele fazer o gol de cabeça. O Quirino também, a bola que vinha para ele era um pouco mais espremida, então fica mais difícil de jogar assim. Quando você não tem o suporte, a bola não chega
redonda, para você com espaço para poder trabalhar. Né? Então a gente sabe que lá, de repente, a gente pode ter essa condição. Né? O jogo ainda pode ser melhor. O Washington, né, com condição de poder entrar nesse jogo, né? O Christian vinha jogando bem. O Darius, que no último jogo foi muito bem, né? Ontem acabou não tendo oportunidade. Então a gente sabe que o Operário também tem muitas alternativas. Né? A gente vem comentando isso. E agora, principalmente por esses jogos aí que vão ter, né, um perto do outro, o plantel ainda vai ter que ser usado, mais usado ainda. E a gente sabe que o Operário tem condições para isso, né? Se preparou um plantel que possa, né, aguentar essas duas competições. Claro que a gente queria, por exemplo, o Maringá agora já acabou o campeonato. Seria muito mais importante, agora está só com a Série D. Mas, enfim, foi assim que aconteceu. A gente sabe que poderia isso ter acontecido, mas agora é trabalhar dessa maneira e conseguir, né, galgar e conseguir os objetivos e principalmente os resultados que são mais importantes. São desafios colocados para vocês, para o técnico Gersinho, que com certeza trazem crescimento para vocês, dentro dessa tua busca de cada vez mais, ter mais maturidade dos próprios atletas, né? Acho que são desafios aí que vocês têm todas as condições e têm potencial para dar conta no recado. Com certeza. Como o Vini falou, poderia hoje estar terminada a divisão de acesso e a gente está só focado na Série D, mas não foi assim. O C não existe, o C não joga, então a gente tem as duas competições, tem que focar, descansar quando conseguir e quando tiver um tempo para trabalhar, se preparar muito forte, porque o futebol tem que estar sempre mostrando, né, Bel? O que tu fez ontem, hoje já não vale mais a pena, sexta-feira tu já tem que mostrar melhor ou manter o mesmo nível. Então se preparar de uma forma geral, não só fisicamente, mas tecnicamente, e agora com essa possibilidade do vídeo, de você poder acompanhar, estudar melhor o adversário, mais uma ferramenta de trabalho para vocês importantíssima. Bem, quero agradecer a tua presença aqui, Simão, mais uma vez parabéns pela belíssima atuação, que essa tranquilidade que você tem debaixo dos três paus ali permaneça e que cada vez mais, no momento de necessidade, tomara que não precise, mas no momento de necessidade você esteja lá, como esteve presente ontem também. Parabéns e obrigado por tua presença aqui conosco. Obrigado, Benhur, obrigado, Vini. Também vamos continuar, pedir para que o torcedor do Operário compareça, que vá ao estádio como fez ontem, que possa inflar mais esse caldeirão que vai ser esse Germano, porque a partir de agora é só jogo decisivo, só jogo assim, de teste para cardíaco e a gente vai se preparar. Acho que os jogos bons de se jogar é a partir de agora, né? Agradeço a oportunidade e boa noite. Valeu, obrigado mais uma vez. Vinícius, da mesma forma, obrigado aí mais uma vez pela belíssima participação, comentários bem lúcidos do que aconteceu, para variar, sempre comentários bem lúcidos, né? Dando um brilho a mais no nosso programa. E vamos torcer aí para que segunda-feira que vem a gente tenha ótimas notícias para a cidade de Ponta Grossa de uma forma geral. Isso que é mais importante, né? Agradecer mais uma vez, né? O Simão também que esteve com a gente hoje aí. E a gente, como o Simão falou, são jogos bons de jogar, são jogos bons de assistir, porque a gente gosta de jogos assim, né? A gente quer o Operário cada vez em alto nível, né? Então, cada vitória é importante, a gente vem aqui animado, né? A cidade a gente vê que respira o clima, né, diferente. E é isso que a gente espera, né? Que possa no próximo jogo buscar essa vitória, a gente possa estar aqui na segunda-feira ainda mais animado e empolgado, né, na sequência do campeonato. Beleza, mais uma vez obrigado aos dois. A gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cia do Esporte, fique por aí.